Bom dia, meu nome é Lidiane Rodrigues, eu sou formada em administração. O tema da nossa aula hoje é gestão do tempo e produtividade no ambiente corporativo. Esse é um tema legal de ser trabalhado, né? Um tema fácil, vocês vão ver no decorrer da aula que ele é muito fácil de se entender. A gestão do tempo, ela é algo que a gente pratica no nosso dia a dia, né? Todos nós temos que ter gestão no nosso tempo. Vocês vão entender por quê. Dentro da organização, a gestão do tempo ela é uma ferramenta estratégica. Ela é utilizada para ser aplicada à realização das tarefas dentro do ambiente corporativo. Ao gerenciar o tempo, se analisa se as tarefas a serem realizadas, como elas serão realizadas, e deve-se levar em consideração assim, o que é urgente e o que não é urgente. Dessa forma, é possível que os projetos que estão em andamento sejam concluídos seguindo os passos, de forma que os prazos também serão alcançados, também terá êxito, né? O projeto vai ter começo, início, fim, e essa organização do tempo traz esse cronograma assertivo, né? Dessa forma, é possível concluir os projetos com prazos determinados. E isso para a organização, dentro do ambiente corporativo, é muito bom, porque traz positivos resultados, né? Traz assim, resultados positivos, tanto no tempo, né? Que não se desperdiça tempo, tanto também financeiramente falando, né? Porque tempo é dinheiro, né? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, que o tempo é dinheiro. Então, nós vamos estar trabalhando esse tema, e administrar o tempo é importante tanto na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida pessoal. Quando nós administramos o tempo, nós conseguimos ter disciplina, né? Nós conseguimos ter horário para cada coisa, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? O que é produtividade? A produtividade, ela é eficiência em produzir os resultados dentro da organização, medindo a relação do que é produzido, que no caso são as saídas, né? Que é chamado também de output, né? E os resultados utilizados, que no caso são as entradas, que são os inputs, que são as entradas, como tempo, dinheiro e mão de obra. Significa que fazer mais e melhor, com menos recurso, entrega mais valor em menos tempo, com qualidade e foco no que realmente importa para alcançar os objetivos dentro da organização, né? Seja em nível individual, empresarial, econômico, seja também dentro no caso aqui de vocês, dentro do histórico acadêmico de vocês, vocês, quando produzem mais, vocês conseguem gastar menos tempo, né? Depois, e ter mais energia para outras coisas também, se você tem uma boa produtividade. Se você não tem produtividade em tudo que você vai fazer, você vai gastar mais tempo, gastar mais energia, e seu resultado não vai ser o esperado, gerando assim prejuízo, tanto na vida pessoal, profissional, financeiro, né, dentro da organização. E por que é importante? Para a empresa, a produtividade, o aumento da produtividade, ela reduz custos, aumenta a competitividade no mercado, isso atrai investimentos e melhora a qualidade nas entregas de seus produtos, suas mercadorias. E para no caso, o indivíduo, para o empregado, né, vamos dizer assim, colaborador, ele tem mais tempo, sabe? Ele tem mais tempo para poder, dentro da organização, se ele tem uma boa produtividade, ele pode se organizar melhor em outros departamentos depois, né? Pode parar para pensar em como elaborar um outro projeto, em como fazer outra tarefa.
ele pode criar outras atividades, se divertir, ter mais qualidade de vida, porque assim, se ele tem produtividade, ele não vai estar estressado, ele vai estar assim, mais de bem com a vida, né? E ele vai desenvolver, então vai ter um bom desenvolvimento tanto pessoal como profissional também, né? Vou estar passando para vocês também um método que é muito utilizado dentro da gestão de tempo, a gestão do tempo e a produtividade no ambiente corporativo. Esse método, ele é chamado de GTD. O que é o método de GTD? O método de GTD, ele foi criado por David Allen. É uma metodologia, de produtividade pessoal que ajuda você a organizar suas tarefas, compromissos, tanto externos como internos, liderando assim, e assim você vai conseguir liberar a sua mente. Então, assim, concentrar no que realmente é necessário e a sua mente não vai ficar cansada. E isso é muito importante, porque dentro do conceito do método do GTD, ele fala assim que a nossa mente, ela é ótima para ter ideias, mas assim, péssima para armazenamento das ideias. Quando tentamos lembrar tudo ao mesmo tempo, sim, precisamos fazer e muitas coisas, nós ficamos ansiosos, né? E isso nos deixa cansado, nos deixa estressado. E isso não é bom tanto para a empresa quanto para o nosso físico, né? E o método, ele resolve esse problema, né? Que ele oferece um sistema, claro, de captura e organização na execução das tarefas. Eu vou estar passando para vocês o passo a passo como aplicar a metodologia GTD. Primeiro você vai capturar. No momento de capturar, você não vai resolver nada, você vai capturar, o próprio nome já diz, você vai capturar todas as informações, você não vai tentar organizar nada, você vai escrever as ideias, os compromissos, as tarefas pendentes, os lembretes. O objetivo é realmente importante e urgente. O que é importante e urgente? É algo que tem que ser feito na hora. E, por exemplo, se você tem um compromisso, ele é importante e é urgente, porque você marcou aquela hora, você agendou com o seu fornecedor ou com o seu cliente. Deve ser cumprido, né? Se o telefone é urgente, ele não pode deixar para outra hora. Então, é importante e urgente. Um bebê chorando, para ficar mais fácil vocês entenderem. O bebê chorando é urgente, né? É uma coisa importante e é urgente. Você vai lá e vai pegá-lo, né? Uma comida no forno é uma coisa importante e uma coisa urgente, que se você não ficar atento, ela vai passar da hora e vai queimar. Tá, então vamos passar para outra definição. Importante, mas não é urgente. O que nós colocamos como exemplo? Um treino físico, né? É uma coisa importante, né? Mas não é urgente. Quando você estiver na hora do seu trabalho, você não vai sair para treinar, né? Então, ele é importante para a sua saúde, mas não é urgente naquele momento, né? Planejamento. Planejamento, ele é uma coisa importante dentro da empresa, mas às vezes naquele momento você pode deixar para planejar. Por exemplo, eu quero planejar uma construção, né, dentro do ambiente corporativo, vou fazer uma reforma. É uma coisa importante, mas que ela tem que ser planejada. Então, ela pode ser deixada para resolver depois, né? Porque é importante, mas não urgente. Urgente, mas não importante. O que possa ser urgente, mas não importante? Aqueles trabalhos que você pode delegar. Por exemplo, é uma coisa urgente que tem que ser feita, mas não especificamente você tem que fazer, não. Você pode delegar com um colaborador. Não vamos dizer assim, o gerente que vai fazer, então ele delega. São tarefas importantes
mas que podem ser delegadas, que pode ser urgência, mas de outras pessoas, não sua no momento. E o que não é urgente e não é importante dentro do ambiente corporativo e dentro também, acredito que na vida acadêmica também. Fofocas não é uma coisa urgente, não é uma coisa importante, pode ser descartada. É uma coisa que você pode tirar dali. Grupos de WhatsApp desnecessários, às vezes você tem muitos grupos de WhatsApp e não são necessários para a sua vida. Então, você está ocupando espaço tanto no seu tempo como no seu telefone. Não é urgente e não é importante. Tá vendo que não é tão difícil de compreensão? Eu vou estar passando para vocês os 5 passos da metodologia GTD. Capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Capturar, você vai pegar todas as informações, todas as ideias que você tem, você vai anotá-las. Não é momento de resolver nada, é momento de capturar informações e esclarecer. Você vai pegar e vai olhar o que foi anotado, você vai esclarecer o que é importante. O que é importante e que gasta pouco tempo para ser realizado, você já vai resolver naquela hora. O que é importante mais, demora mais tempo, aí você vai deixar. Mas se no máximo 5 minutos você resolver, você já executa no momento. Organizar. Aí você vai, nessa etapa, você vai organizar as tarefas, a lista específica de como vai ser realizada as próximas ações, os projetos, você vai delegar quem que vai realizar esses projetos, e os projetos que não dependem de você, que você tem que esperar outra pessoa, você vai aguardar esses projetos chegarem até você. E você vai ter um calendário. O que significa esse calendário? Esse calendário vai ser a data específica, tanto para a realização das tarefas, com horas definidas, com tempos dos projetos também, o compromisso específico com datas e horas a serem realizadas. No quarto, você vai refletir qual que como que é essa reflexão. Você vai refletir com clareza, assim, como que é que vai ser executada aquela tarefa. Aquela tarefa, ela precisa de mais tempo, ela é uma tarefa que delega mais sua atenção, avaliar como está atualizada a situação daquela atividade. Nessa reflexão, você vai conseguir remover o que não é necessário e até incluir coisas que você acha que seria necessário naquela execução da tarefa, do projeto, da atividade, daquele momento. E você vai engajar. O que é esse engajamento? Esse engajamento você vai escolher, assim, você vai finalizar, né? Você vai escolher qual tarefa que vai ser executada no momento. Com clareza, você vai revisando cada um. E assim você vai poder agir com confiança, sabendo exatamente quais que são as prioridades que você tem que ter na execução. Escolha tarefas que sejam executadas sem distrações. E então, assim, você vai seguir a próxima etapa mantendo foco sempre na conclusão de cada tarefa e tendo clareza das definições de que realmente você precisa, em quais atitudes realmente você precisa tomar para a realização daquela tarefa e a execução de cada projeto. Quais que são as vantagens no dia a dia da aplicação do método GTDA? Uma das principais vantagens desse método é a redução significativa do estresse. Por quê? Você não vai colocar um monte de coisa ao mesmo tempo na sua cabeça, você não vai tentar executar todas as tarefas ao mesmo tempo, porque quando se tem muita produtividade, quando se tem muitos processos, aí você
você não tem a gestão do tempo, você fica um pouco perdido em como vai se organizar e acaba sobrecarregando sua mente, né? Isso você vai aplicando esses métodos, essa metodologia GTD, você não vai criar uma carga de estresse sobre você. E, no entanto, assim, tem as vantagens e tem as desvantagens. Às vezes você acha que tem aplicar diariamente nem sempre é necessário, porque às vezes fica um pouco cansativo ter reuniões diárias, ficar até revisando processos diariamente, no sentido assim, se você já delegou, se você já fez toda a captura, esclarecimento com os funcionários dentro da empresa, de como será a organização, vocês já conversaram no início da semana, não é necessário você ficar tendo reuniões consecutivas, todos os dias. Trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o Google, ele usa o método GTD. Ele utiliza o método para gerenciar suas equipes e os projetos a serem executados. A aplicação do método GTD, sim, vamos imaginar que um gerente de projeto usa o método GTD. Ele começa o seu projeto com a captura, ele tem que capturar todas as demandas que vão surgir para esclarecer o que realmente precisa, como vai ser realizado, quais são as que devem ser realizadas imediatamente e quais podem ser delegadas, podem ser feitas por outras pessoas e que não necessariamente tem que ser executado naquele momento. Em seguida, ele vai organizar as tarefas em seu calendário, vai listar a data de entrega, quanto tempo vai levar para poder realizar cada atividade. Vai ser uma lista específica mesmo de tempo de entrega, de produtividade, vai ser assim, vamos dizer assim, o norte para o desenvolvimento do projeto e até mesmo os resultados, né, a evidência dos resultados que ele possa alcançar. Então é isso, eu agradeço a vocês pela atenção, que vocês possam ter compreendido como que é a gestão do tempo e da produtividade no ambiente corporativo, que esse tempo ele deve ser gerido, porque às vezes assim, quando a gente não faz essa gestão, tanto no ambiente corporativo como na vida pessoal, às vezes a gente tem assim a ideia de que se o dia passou tão rápido, né? E a gente não conseguiu organizar o que realmente tinha sido planejado. Então, se a gente tem essa gestão, nós conseguiremos planejar como melhor executar as ações, obtendo os resultados aos quais desejávamos, né? Muito obrigada pela atenção e pela participação na nossa aula.